Olá! Agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus pela bendita oportunidade de nos reencontrarmos mais uma vez, estando com saúde física e mental, aproveitemos para refletir acerca das situações propostas para o nosso crescimento evolutivo. Hoje, o estudo propõe a análise da parábola do remendo novo em roupa velha. Devemos analisar essa passagem sob os seguintes aspectos: a necessidade de mudança interior, a renovação do espírito por meio de novas ideias e a reconstrução de valores através do trabalho e de ações no bem. Vejamos então o que nos diz a passagem contida no livro de Mateus, em seu capítulo 9, versículos 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O que quis Jesus dizer com isto? Na teoria, essa é uma parábola aparentemente muito simples e às vezes passamos despercebidos nos detalhes que ela traz. Mas tratando-se de Jesus, tudo o que ele fala tem um sentido muito mais amplo do que simples palavras. E antes de tudo, precisamos entender um pouco o contexto histórico da época e a importância desses elementos para aquele povo. Roupas não eram artigos tão fáceis de se produzir naquela época, devido à falta de recursos naturais como o algodão, o linho e a seda. Apenas a lã era um pouco mais acessível por terem criações de ovelhas. Então, as pessoas usavam as roupas por muito tempo, ao ponto de ficarem velhas e rasgarem, precisando de remendos, mas eles também sabiam que se remendassem usando pano novo, quando fossem lavadas, o pano novo encolheria e forçaria a frágil e velha roupa, rasgando-as, e por isso não usavam panos novos para roupas velhas. Os odres eram um tipo de cantil, feitos de pele de cabra, ou seja, de couro, e usado para guardar líquidos como água e vinho. Os odres mantinham as temperaturas do líquido agradável, principalmente para aquele ambiente desértico e para aquele povo que caminhava por grandes distâncias no calor médio de 40 graus Celsius. O odre novo era também muito forte e ao mesmo tempo elástico, ótimo para armazenar o vinho novo que fermentaria com o calor, liberando gases, expandindo a estrutura do odre. Mas o povo daquela época também sabia que não era correto guardar o vinho novo em odre velho, pois o vinho fermentaria, expandiria a estrutura do couro já em elasticidade e, com certeza, perderiam tanto o vinho quanto o odre, que ainda teria uso para guardar água. Em complemento à passagem, tomamos os versículos anteriores, ou seja, de 12 a 15, do mesmo capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Convém destacarmos destes 3 versículos o direcionamento que é feito aos doentes, a todos pela necessidade de jejum
e ênfase dada ao sentimento de tristeza como estágio emocional temporário. Para ilustrarmos a doença, o jejum e a tristeza, elencamos 3 passagens do Evangelho de Jesus. A primeira delas diz respeito à doença física. É a passagem da mulher hemorroísa ou que tinha um fluxo contínuo de sangue, descrita no livro de Marcos, no seu capítulo 5, versículos que vão de 25 a 29. E certa mulher, havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aqui vemos uma busca frenética de cura da mulher que expurgava no corpo físico uma necessidade de sua alma. Relata-nos Divaldo Franco no livro As Primícias do Reino, ditado pelo espírito de Amália Rodrigues, que, passado alguns dias, ela voltou ao seu lar do outro lado do mar. Os que a haviam conhecido anteriormente queriam detalhes da cura e ela não se cansava de repetir seu encontro singular. No entanto, se recuperar a saúde do corpo, perdera a paz do espírito. Tudo em sua intimidade lhe dizia que ela deveria retornar para ouvi-lo, plenificar-se de luz, pois não havia dúvidas de que Jesus era o enviado. Despediu-se dos amigos, dos parentes e retornou. Seguiu Jesus por toda parte, nas cidadezinhas próximas, na orla do mar, alimentando o espírito com palavras dele, que eram a fonte da vida. A segunda passagem encontra-se descrita com riqueza de detalhes no capítulo 20 do livro A Boa Nova, ditado por Humberto de Campos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, e vai nos falar de Maria de Magdala. Vamos discorrer sobre parte do texto para entendermos a cura da enfermidade que ela carregava na alma. Dispusera-se a procurar o Messias, após muitas hesitações. Como a receberia o Senhor na residência de Simão? Seus conterrâneos nunca lhe haviam perdoado o abandono do lar e a vida de aventuras. Para todos, era ela a mulher perdida que teria que encontrar a lapidação na praça pública. Maria de Magdala penetrou o umbral da humilde residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la, tal a bondade com que a recebeu num grande sorriso. A recém-chegada sentou-se com indefinível emoção a estrangular-lhe o peito. Vencendo, porém, as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplice, feitas as primeiras saudações: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao seu encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. Ouvi o vosso amoroso convite do Evangelho. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno fitou-a enternecido, sondando as profundezas do seu pensamento, e respondeu bondoso: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus.
sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre multidão de pecados. A partir daquele encontro com Jesus, Maria de Magdala abraçou a causa dos leprosos, vindo a expurgar as moléstias da alma do corpo físico, tendo contraído a doença para a sua libertação efetiva. E assim, concluindo a parte das curas e libertações, buscando entender as recompensas oriundas da proposta apresentada pelo Cristo, discorreremos sobre parte do capítulo 5 do livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel com psicografia de Chico Xavier, demonstrando o que vem a ser resiliência. Essa situação ocorreu momentos antes de Saulo decretar a prisão de Estevão e guarda relação com a mulher adúltera salva por Jesus. E segue assim. Senhor, sei que continuais a bondade e os feitos do profeta de Nazaré, que um dia me salvou da morte, apesar dos meus pecados e fraquezas. Atendei-me também por piedade. Minha filha emudeceu há mais de 1 ano. Trouxe-a de Dalmanuta até aqui, vencendo enormes dificuldades, confiada na vossa assistência fraternal. Estevão, o pregador, refletiu antes de tudo no perigo de qualquer capricho pessoal de sua parte. Desejoso de atender a suplicante, contemplou a doente com sincera simpatia e murmurou: de nós nada temos, mas é justo esperar do Cristo as dádivas que nos sejam necessárias. Ele, que é justo e generoso, não te esquecerá na distribuição santificada da sua misericórdia. E como atuado por força estranha, acrescentava: hás de falar para louvor do bom mestre. Então, viu-se um fato singular que impressionou de súbito a numerosa assembleia. Com um raio de infinita alegria nos olhos, a enferma falou: louvarei ao Cristo de toda a minha alma eternamente. Ela e a genitora, tomadas de forte comoção, caíram ali mesmo de joelhos e beijaram as mãos. Estevão, entretanto, tinha agora os olhos marejados de pranto, profundamente sensibilizado. Era o primeiro a comover-se e a admirar a proteção recebida, e não tinha outro meio que não o das lágrimas sinceras para traduzir a intensidade do seu reconhecimento. Essa passagem define, com louvor e recompensa, as alegrias futuras previstas para aqueles que conseguem triunfar sobre suas imperfeições morais. Do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, com referência ao item odres novos, vinho novo, odres velhos, panos novos e vestidos velhos, Schüttel faz as seguintes considerações. As túnicas com que os cristãos se vestem no mundo espiritual não são feitas de remendos, assim como os odres que têm de receber o vinho novo não são os velhos. Daí o aviso a Nicodemos, mostrando a necessidade de renascer da carne e do espírito. O espírito velho prejudica e deteriora a carne nova, ou seja, a nova geração. Pela mesma forma, o espírito novo não pode ser assimilado pela carne velha, velha geração. É necessário que se dê o renascimento do espírito pela modificação das ideias e o do corpo, sem o que não se verá o reino de Deus. A esta operação, Paulo chamou substituição do homem novo pelo despojamento do homem velho e acrescentou: os que são de Cristo se tornam novas criaturas. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, Instruções dos Espíritos, é retratada a condição do dever. O dever
é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunha às suas vitórias e não estão sujeitos à repressão às suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Essa mensagem foi dita por Lázaro em Paris no ano de 1863. Com relação ao jejum, o Evangelho dos Humildes, no capítulo 9, item 14, Rigonati assevera: o Espiritismo também não adota o jejum material. O significado espiritual do jejum são os sacrifícios que fazemos, não só para que nos livremos de nossas imperfeições, como também para beneficiarmos nossos irmãos. O jejum espiritual é o único que o Senhor leva em conta. Há 3 espécies de jejum espiritual: o jejum de pensamentos, o jejum de palavras, o jejum de atos. Praticando o jejum de pensamentos, nós nos absteremos de pensamentos malévolos, substituindo-os sempre por pensamentos puros, harmoniosos, carinhosos. O jejum de palavras consiste em pronunciarmos sempre palavras dignas, honestas e bondosas. Pelo jejum de palavras, nunca diremos aquelas que possam ferir nosso próximo, nem manteremos conversas que nos rebaixem moralmente. Por fim, pelo jejum dos atos, evitaremos praticar toda e qualquer ação que possa prejudicar nosso progresso espiritual ou de nossos irmãos, contrariando a lei da caridade. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, na instrução dos Espíritos, nós temos obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundem com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, ambas forças ativas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia dos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que a deva salvar ou perder. A virtude de vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral.
Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente após ele verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar a vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e forçaremos a sua vontade rebelde por meio do duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão um dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. E para fecharmos todos esses ensinamentos, não poderíamos deixar de trazer as palavras de Emmanuel, contidas no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 1, cujo título é Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Palavras de Jesus, contidas no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassaste no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Diante de tantas informações, convém façamos uma correlação entre as situações atuais e os fatos daquela época. Primeiro, o jejum era feito através da abstinência alimentar, embora Jesus houvesse dito que o mal não era o que entrava na boca do homem, mas daquilo que dela saía. A doutrina atual nos mostra a necessidade de modificarmos nossas atitudes, pensamentos e também as palavras. Segundo, as doenças sempre indicam necessidades de mudança moral, através de uma reavaliação permanente de nossos valores e ações, ou seja, diz respeito à reforma íntima. O entendimento e a busca permanente pelas mudanças de valores é o que nos tornam resilientes. E terceiro, assim como o mancebo de qualidade que apresentou dificuldades em abandonar tesouros temporários, nós outros também temos mazelas reconhecidas. Nem tanto pelos bens materiais, mas pela dificuldade de gerir as mudanças de velhos hábitos. Por isso, as palavras de Jesus proferidas naquela época nunca foram tão atuais quando disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Convém lembrarmos também da metamorfose ocorrida dentro do casulo, onde vemos dificuldades e dores, mas é chegada a hora de deixarmos de ser a lagarta para sermos definitivamente borboletas.
Finalizando o estudo, tomo a liberdade de parafrasear Chico Xavier no seguinte pensamento: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Diante de tanto aprendizado decorrente de uma parábola, em tese, considerada por muitos como sendo simples, mas que na prática requer de nós uma reavaliação dos nossos valores morais, resta-me agradecer pela oportunidade de aprender e poder compartilhar essas informações. Que Jesus nos abençoe em todos os momentos. Paz e luz.